Olá a todos, meu nome é Daniel Yusupov, sou seguidor de Sergei Pantelevich Mavrodi, sou a pessoa que pensa como ele. Bem, em essência participei do MM em 2011 e subi ao pulo chamado Gestor dos 10 milhões, ou seja, sabendo tudo sobre o sistema por dentro. E na verdade este vídeo é pura publicidade em mim. Ou seja, desta forma, procuro atrair a atenção de um público sensato e, em princípio, pensante para este sistema. Ou seja, minha tarefa é garantir que você simplesmente estude sua estrutura. É com este propósito que quero analisar a entrevista de Vladimir Putin com o jornalista americano Tucker Carlson. É claro que isto sai de todas as fissuras, mas vou analisar uma parte muito curta, nomeadamente sobre finanças. Putin disse coisas muito interessantes lá e vou apontá-las para você. Talvez o mundo agora esteja dividido em dois hemisférios, um hemisfério com energia barata, o outro não. Quero fazer uma pergunta. Então a questão aqui agora é um mundo multipolar. Você pode descrever as alianças, os blocos, quem está em cujo país você acha? Ouça, você disse o mundo está dividido em hemisférios. A cabeça está dividida em dois hemisférios. Um é responsável por uma área de atuação, o outro é mais criativo e assim por diante. Mas ainda é uma cabeça. É necessário que o mundo esteja unido, que a segurança seja comum e não projetada para este bilhão de ouro. E só neste caso o mundo será estável, sustentável e previsível. Enquanto isso, a cabeça está dividida em duas partes. Isso é uma doença. Esta é uma doença grave, uma doença grave. O mundo está passando por esse período de doenças graves. Parece-me que graças, entre outras coisas, ao jornalismo honesto. Que tipo de jornalismo honesto, em princípio, pode ser discutido no nosso país? Bem, essa é uma pergunta retórica. Os médicos estão trabalhando. Talvez seja possível conectar tudo de alguma forma. Deixe-me dar um exemplo. O dólar americano uniu o mundo inteiro de muitas maneiras. E você acha que o dólar desaparecerá como moeda de reserva? Como as sanções mudaram o lugar do dólar no mundo? Você sabe, este é um erro estratégico grosseiro e um dos mais graves da liderança política dos Estados Unidos. Usando o dólar como ferramenta na luta pela política externa. O dólar é a base do poder. Acho que todo mundo entende isso perfeitamente. Não importa quantos dólares você imprima, eles vão pelo mundo todo. A inflação nos vezes é mínima, acho que é de 3%, cerca de 3,4%. Vamos esclarecer o básico. Esse é o pensamento desculpe, que venho dando à dona há 4 anos. Bem, na verdade, revivi o MMM em 2020. Minha afirmação é extremamente simples. A economia forte dos Estados Unidos, o exército forte dos Estados Unidos, é apenas uma consequência do fato de os Estados Unidos terem uma impressora em dólares. Na verdade, Vladimir Vladimirovich acabou de dizer que esta é a base do poder dos Estados Unidos. Estados, o dólar que eles imprimem, de acordo com o princípio de sua própria mão, é o governante. O que Mavrodi falou 1 milhão de vezes é que eles simplesmente imprimem dinheiro do nada e, com um olhar inteligente, distribuem-no aos seus escravos como pagamento pelo seu trabalho. Naturalmente, há muito que o dinheiro já não é uma medida de trabalho, precisamente por esta razão. Porque há muito mais impressos do que o PIB global. Esta é uma informação aberta. Deixe-me fazer algum tipo de resumo intermediário, vamos chamá-lo assim. Assim, Vladimir Vladimirovich Putin, sendo o presidente do nosso país, confirmou oficialmente todos os pensamentos e tudo que Sergei Pantelevich Mavrodi disse sobre o dólar americano. Vamos dar uma olhada mais de perto. Isto é absolutamente aceitável por Zecila. E eles imprimem indefinidamente. Certamente. O que diz a dívida de 33 trilhões? Este é o mesmo problema. No entanto, À luz do que Vladimir Vladimirovich acabou de dizer, peço a vossa atenção para este gráfico. O gráfico reflete essa mesma emissão, ou seja, a dívida dos Estados Unidos da América e a sua correlação com as guerras mundiais.
A Primeira Guerra Mundial, o pico, a Grande Depressão imprimiram novamente dólares. A Segunda Guerra Mundial, novamente um pico, depois um longo declínio, depois a Grande Recessão, um pico, bem, o pico com subida e a pandemia começou. E de fato, minha ideia extremamente simples, que também dei à dona pelo quarto ano, na verdade revivi o MMM 2.0 em 2020 por um motivo simples. Segundo todos os indicadores econômicos, então, na minha opinião, começou a Terceira Guerra Mundial. Começaram acontecimentos sem precedentes. Estavam simplesmente trancados em nossas casas. Bem, olha o gráfico. A impressão de dólares não parou desde então, o que indica diretamente que, de acordo com todos os indicadores econômicos, estamos numa fase de algo não inteiramente bom, para dizer o mínimo. A principal arma para manter o poder dos Aço no mundo. Assim que a liderança política decidiu usar o dólar como ferramenta política, atacaram esta potência americana. Não quero usar expressões não literárias. Em essência, Vladimir Vladimirovich está levando ao fato de que os americanos, ao introduzirem sanções sem precedentes contra a Rússia, minaram a confiança no dólar americano. Bem, vamos ouvir. Isso é estúpido e um grande erro. Veja o que está acontecendo no mundo. Mesmo entre os aliados dos Aços, as reservas em dólares estão agora a diminuir. Todos olham para o que está acontecendo e começam a procurar maneiras de se proteger. Tudo está correto, do ponto de vista lógico. Não há nada para cavar. Mas aqui surge uma questão. Seguro comum? Onde você pode sair do sistema fechado do dólar, do qual dependem absolutamente todos os países? Talvez Vladimir Vladimirovich tenha criado algum tipo de sistema alternativo no qual você possa entrar. Na verdade, aqui novamente me referirei ao brilhante Sergei Pantelevich. Ele formulou isso de forma extremamente simples. O dólar é um dragão e por si só nunca morrerá. Eles continuarão a imprimir dólares. Você pode assistir a inúmeras entrevistas com Sergei Pantelevich diretamente em nosso canal e ouvir com atenção o que essa pessoa mais inteligente está falando. Então, para derrotar este dragão, disse ele, você precisa chamar outro dragão. Ou seja, antes de destruir algo ou simplesmente quebrar algo, você precisa dar uma alternativa ao mundo. Não admira. Aliás, existe um ditado que diz quebrar não constrói. E daí? Que os países aliados, segundo Vladimir Vladimirovich, estão de alguma forma tentando se proteger lá. O que isso significa? De qualquer maneira, eles não vão conseguir nada com o dólar, já que Vladimir Vladimirovich não criou nenhum sistema alternativo, entende? Bem, em geral, pessoas razoáveis, tenho certeza, entendem tudo isso sem minha meleca. Só estou chamando sua atenção especial para isso. Vamos dar uma olhada mais de perto. É bom que os Estados Unidos apliquem medidas restritivas, como limitação de pagamentos, congelamento de bens e assim por diante em relação a alguns países. Este é um grande alarme e um sinal para o mundo inteiro. Repito mais uma vez, do ponto de vista lógico, tudo está correto. Isto é um sinal, isto é um alarme. Ou seja, outros países, suas lideranças já estão coçando a cabeça que se os americanos não gostarem de nós, eles basicamente vão nos apertar os parafusos e vão proibir tudo lá, nos prender e assim por diante. Mas novamente minha pergunta simples é, qual é a alternativa? Como sair do dólar? E você sabe, toda a maldade e todo o engano aqui residem no seguinte. O rublo, toda a economia russa, que há décadas caminha para uma reaproximação com o Ocidente, isto é Vladimir Vladimirovich, através, digamos, de oligarcas controlados, vendia petróleo por dólares. Esse é um fato sério. Absolutamente todos os países estão nesta situação, no impasse, neste sistema fechado. Parece que sim. O dólar é um sistema injusto, mas se for destruído sem criar uma alternativa, as economias de todos os países entrarão em colapso. Isto é, dito de outra forma, se o dólar entrar em colapso, a China entrará em colapso junto com ele. Isso está claro para qualquer tolo, na minha opinião hoje. Bem, no sentido para qualquer pessoa sã que seja capaz de usar a internet para o fim a que se destina, para pesquisar fatos e analisá-los. Esse yuan é, desculpe bem, os mesmos ovos vista lateral, é o mesmo dólar. O que quer que estivesse acontecendo aqui, tínhamos aproximadamente 80% dos pagamentos no comércio exterior da Rússia antes dos 22 anos. Na Rússia, 80% dos pagamentos no comércio exterior eram em dólares de Ilyar.
Bem, na verdade, o que acabei de dizer, enquanto o dólar era de aproximadamente 50% nos nossos acordos com países terceiros. Isso significa que agora, na minha opinião, restam apenas 13%. Porém, o que resta aqui é importante entender por que motivo. Provavelmente porque as sanções, ou seja, permanece, não sobrou de jeito nenhum. É uma ação forçada a situação. Porque se não fosse forçado, enfim, a lógica mais primitiva. Se Vladimir Vladimirovich fosse realmente contra o dólar, ele não teria deixado nenhum percentual. O dólar poderia simplesmente ser excluído do sistema de liquidação mútua, já que é muito ruim. A propósito, por que isso ainda não foi feito? Bem, não fomos nós que proibimos o uso do dólar. Não nos esforçamos para isso. Sério? Na verdade, confirmação de tudo que acabei de dizer. Não proibimos o uso, nem nos esforçamos para isso. Mas por que então tudo isso é apresentado de tal forma que é uma espécie de mal absoluto, do qual precisa ser eliminado? Limite nossos cálculos a dólares. Acho que isso é uma bobagem completa, sabe? Do ponto de vista dos interesses dos próprios Estados Unidos, dos contribuintes dos Estados Unidos, porque isto é um golpe para a economia do Sicília, mina o poder dos Estados Unidos e do mundo. Na verdade, ele está certo. Isto mina realmente a confiança no sistema financeiro que se baseia no dólar americano. Em geral, todo o sistema financeiro baseia-se exclusivamente na confiança das pessoas. Bem, no instrumento, digamos assim, dinheiro. Toda essa conversa sobre o fato de que a MMM não produz nada lá, supostamente lá, e o dólar há muito, não é respaldado por nada, exceto pela confiança de pobres, ingênuos e enganados neste mesmo dólar. Agora temos cálculos em... A propósito, os cálculos em yuans foram aproximadamente 3%. O presidente russo compara os pagamentos em yuans. Сейчас 34%. Agora pagamos 34% em rublos e quase o mesmo, um pouco mais de 34% em yuans. 34 com um pouco de yuan. E, no entanto, este facto, na minha opinião, é muito notável. Há pouco, o presidente russo, Vladimir Putin, na verdade ostentou o fato de que não pagamos em dólares. Supostamente a porcentagem de pagamentos em dólares caiu para 13%. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma comparação em yuans, que em yuans eram 3, mas agora é um pouco mais de 34. Ou seja, é algum tipo de conquista para a economia russa que agora pagamos em yuans. Bem, vamos imaginar hipoteticamente esta situação. Este Xi Jinping iria ostentar o facto de que agora está a pagar, não em dólares, mas em rublos. Ou o presidente americano começaria a alardear o facto de que agora está a pagar não em dólares, mas em yuan. Isso é mesmo aceitável? Como isso é possível? Será ainda mais interessante mais tarde. Por que os Estados Unidos fizeram isso? Eu- Só posso explicar isso com o Afgan. Eles provavelmente pensaram que tudo iria desabar. Nada desabou. Além disso, vejam, outros países, incluindo países produtores de petróleo, estão a começar a falar, e já o estão a fazer, para pagar a venda de petróleo em yuan. Mas você entende que isso está acontecendo ou não? Alguém entende isso nos Estados Unidos? O que você está fazendo? Você se cortou. Aqui eu só quero esclarecer para o público de pensamento razoável que o yuan é o mesmo dólar visto de lado. Toda a economia chinesa é uma economia completamente dependente dos yuan. Completamente. Sempre com todos os especialistas, você pergunta a qualquer pessoa inteligente e pensante nos estados o que é o dólar para o Zecela. Eles próprios estão matando. Acho que essa é uma avaliação muito justa. A próxima pergunta poderia ser que eles trocaram um colonial poder por outro. Bem, mais benigno. Mas talvez o BRICS esteja em perigo hoje. O fato de que a potência colonial mais gentil, a China, dominará lá, é bom para a soberania. Uma pergunta muito interessante e lógica é feita por Tucker. Bem, pela retórica do próprio Vladimir Vladimirovich. Se ele comparar o yuan, ele pergunta: se você acha que essa situação é tal que você simplesmente mudou um mestre para outro, na verdade? Vamos ouvir a resposta.
Você vê que isso te incomoda? Essas histórias de terror são bem conhecidas por nós. Esta é uma história de terror. Somos vizinhos da China. Os vizinhos, assim como os parentes próximos, escolhem. Temos uma fronteira comum de milhares de quilômetros com eles. Este é o primeiro. Em segundo lugar, estamos habituados a viver juntos há séculos. Em terceiro lugar, a filosofia da política externa da China não é agressiva. Ela está sempre em busca, o pensamento da política externa da China está sempre em busca de um compromisso. E nós vemos isso. Nosso próximo ponto é este. Somos informados o tempo todo. E agora vocês tentarão apresentar essa história de terror de uma forma tão branda, mas mesmo assim é a mesma história de terror. O volume da cooperação com a China está a crescer cada vez mais. A taxa de crescimento da cooperação entre a China e a Europa é maior e superior à taxa de crescimento da cooperação com a China da Federação Russa. Pergunta aos europeus, eles não têm medo? Talvez tenham medo, não sei. Mas estão tentando entrar no mercado chinês a qualquer custo. Especialmente quando agora enfrentam problemas na economia. E as empresas chinesas estão a desenvolver o mercado europeu. Não há uma pequena presença de empresas chinesas nos Estados Unidos? Sim, as decisões políticas são tais que tentam limitar a cooperação com a China. Sr. Tucker, em seu próprio detrimento. Você está fazendo isso em seu próprio prejuízo. Ao limitar a cooperação com a China, você está prejudicando a si mesmo. Esta é uma esfera delicada e não existem aqui soluções lineares simples, tal como acontece com o dólar. Portanto, antes de introduzir quaisquer sanções ilegítimas do ponto de vista da Carta das Nações Unidas, precisamos de pensar cuidadosamente sobre esse problema. Na minha opinião, aqueles que decidem tudo, e senhor, há um ano, diz que hoje o mundo será muito melhor se não existirem duas alianças concorrentes, alianças que competem entre si. Mas talvez a atual administração americana, como você diz, esteja, na sua opinião, contra você. Talvez o próximo governo dos Estados Unidos, o governo depois do Joe Biden, queira estabelecer laços com vocês. Vocês vão querer estabelecer laços com eles. Ou são esses trolls? Direi agora para finalizar a pergunta anterior. Temos 200 bilhões de dólares. Estabelecemos uma meta com meu colega, amigo, com o presidente Xi Jinping, de que no ano passado e ainda este ano atingíssemos 200 mil milhões de dólares em volume de negócios comerciais com a China. E ultrapassamos esse limite. Segundo os nossos dados, já são 230 mil milhões, segundo os chineses. Segundo as estatísticas chinesas, 240 milhões de dólares em dólares. Tudo é calculado em dólares. Tudo é calculado. O presidente Vladimir Vladimirovich acabou de dizer que todos os cálculos são feitos em yuan. Este, na minha opinião, é o momento mais interessante. A pessoa alardeia que os pagamentos em dólares estão diminuindo, que são 3%, que o yuan cresceu lá. Mas no final ele dá todos os cálculos em dólares americanos. Como devemos nos sentir sobre isso? O conceito de duplo pensar aparece involuntariamente na minha cabeça. Em um momento, temos um bate-papo por telegrama. Agora você pode ver isso na tela. Nazit Master, Clube Mavro de Flauta. Nesse chat de telegrama, esse chat é totalmente aberto. Não há apenas participantes do MMM aqui, por isso é, bem, uma espécie de inundação. Chama-se Mavro de Flute Club. Então, o certo Andrei está escrevendo. Boa noite. Infelizmente, não assisti à entrevista em si, mas li a transcrição dela sobre Zen no Komsomol. E aqui está o que percebi de interessante para mim. Claro, uma excursão pela história da Rússia é interessante. Mas o mais importante, a chave nesta entrevista, ainda está nas duas perguntas de Tucker, para as quais ele nunca recebeu resposta. Então, Tucker pergunta, posso perguntar, você está dizendo que partes da Ucrânia são, na verdade, terras russas, com centenas de anos. Por que você não os aceitou há 24 anos quando se tornou presidente? Você também tinha uma arma. Por que você esperou tanto tempo, então? Para maior clareza, vamos simplesmente copiar e colar esta pergunta. Abrir o próprio artigo no Komsomol, deixarei links para tudo nos comentários deste vídeo.
Você pode conferir tudo sozinho. Aqui está este artigo no Komsomolskaya Pravda. E agora aqui, Ctrl F, inseriremos uma pergunta e encontraremos esta pergunta. Realmente está na transcrição. Aqui está, você pode ver. A resposta de Putin. Agora vou te contar. Já estou terminando essas informações históricas. Pode ser chato, mas explica muita coisa. Ela não é chata? Não? Bem, ótimo. Então estou muito satisfeito que você tenha gostado tanto. Muito obrigado. Bem, em geral deixarei os links. Você mesmo pode ler a resposta do nosso presidente a essa pergunta. E mais uma pergunta de um participante do nosso chat. Só um segundo. A segunda questão é a seguinte. Carlson, você tem conhecimento enciclopédico, mas por que não falou sobre isso durante os primeiros 22 anos de sua presidência? Nós fazemos o mesmo. Abrimos o artigo, bom, no sentido de transcrição da entrevista, encontramos essa questão pesquisando, ou seja, Ctrl F, pesquisando no navegador, mas acho que qualquer pessoa que saiba navegar na internet entende perfeitamente o que estou falando sobre. É isso. Encontramos esta pergunta, a resposta de Putin. Assim, a Ucrânia soviética recebeu um grande número de territórios que nunca tiveram nada a ver com isso, e assim por diante. Ou seja, para uma resposta direta à pergunta, bem, na verdade, procure você mesmo. Talvez você encontre lá. Bem, como cereja no bolo, digamos, vou apresentar a vocês nosso canal de telegramas Clube Mavrodi. Inscreva-se em mensagens fixadas. Aliás, agora vou demonstrar como encontrá-los. Tem pins aqui, sabe? O botão de cadastro fica no topo, sim, uma mensagem fixada. Clique diretamente a informações suficientes sobre como é organizado o Fundo de Ajuda Mútua, que leva o nome de Sergei Mavrodi. Chamamos isso de meme. E aqui temos uma novidade muito interessante em nosso canal. Também gostaria de comentar. Então vamos ler. As medidas de apoio governamental por si só não são capazes de garantir um crescimento econômico sustentável na Rússia. Essas são as últimas notícias de hoje, 10 de fevereiro. E para isso precisamos de usar os fundos dos cidadãos, disse o vice-ministro das Finanças da Federação Russa, Ivan Chebeskov, durante a Russian Business Week. Итак, цитирую. A fonte mais importante de recursos financeiros para garantir o crescimento econômico sustentável é o dinheiro de investimento, tanto de cidadãos como de investidores institucionais, se estivermos a falar de crescimento sustentável, disse Chebeskov. Итак, Escrevi lá, mas por precaução vou explicar o que é dinheiro para investimento. Simplificando, este é o mesmo dinheiro grátis que as pessoas são forçadas a levar para o banco. Estas são poupanças, acumulações. не. Por que você é forçado? Porque é a inflação que os deprecia. A esse respeito, aliás, uma pergunta para todos que agem de forma semelhante e levam pessoalmente o dinheiro suado aos agiotas, para que eles, por sua vez, o distribuam para outras pessoas pobres que não têm poupança, bem na forma de empréstimos. O que você acha dessa medida? Ajuda a poupar poupanças da inflação ou não ajuda? No contexto da declaração do vice-ministro das Finanças da Federação Russa, todas as objeções e todos os argumentos que se resumem ao fato de que no MMM é apenas dinheiro do povo, dizem, não produz nada, por sua vez em insignificância. E na verdade eles sempre foram. Afinal, quem murmura algo incompreensível sobre o MMM, via de regra não sabe nada de economia. Mas isto não é surpreendente se o nosso presidente ostenta o facto de fazermos pagamentos na moeda de outro país. Temos uma economia de matérias-primas. Os oligarcas destruíram o país nos anos 90, colocaram-no nos bolsos, venderam petróleo e, na melhor das hipóteses, as pessoas conseguiram algumas migalhas. Todos esses empréstimos escravizadores, os horrores da nossa vida cotidiana. A propósito, tudo que Sergei Panteria ao criar a MMM em 1994 era realizar uma privatização verdadeiramente popular. Mas, novamente, como me dirijo a pessoas que pensam, mesmo sem o meu ranho, tudo isso é conhecido. Pois bem, quem sabe, finalmente aprenda a usar a internet para o fim a que se destina. Não só todos correram para folhear os shorts ali e deixar seus pomposos comentários de especialistas, mas ler, estudar, analisar informações, tirar algumas conclusões, simplesmente quando você defende essas crenças. Isso parece ser seu, mas na verdade propaganda. Durante décadas, todos nós ouvimos todo esse absurdo. Bem,
Você parece ridículo, para dizer o mínimo. Portanto, tente abordar o estudo de qualquer assunto da maneira mais aberta e imparcial possível. Isso não se aplica apenas ao MMM. Na verdade, gostaria de prestar especial atenção a esta notícia, pois aqui o vice-ministro das Finanças afirma em texto simples que para o desenvolvimento estável da economia é necessário o dinheiro dos cidadãos. Dinheiro popular que as pessoas trocam entre si no âmbito do Fundo de Ajuda Mútua, MMM. Vou te contar resumidamente como funciona. Não existe nenhuma empresa no MMM. Não existe nenhuma empresa, nenhuma pessoa jurídica. Não existe uma conta única para a qual todo o dinheiro fluiria. Não